Fala, galera do Mundo na Bola. Desde que iniciaram as negociações entre Flamengo e Caixa Econômica Federal, essa foi a primeira vez que, de fato, o proprietário do terreno, ou seja, o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, administrado pela Caixa Econômica Federal, se manifesta de maneira otimista com relação às conversas entre Flamengo e a Caixa, digamos assim, para simplificar. Agora nós vamos discutir e apresentar as razões pelas quais essa conversa se tornou mais positiva e por que a Caixa Econômica agora tem uma posição mais otimista com relação ao desfecho desse negócio. Há informações importantes que foram lançadas na documentação periódica do Fundo de Investimento Imobiliário, essa que fala do levantamento relatório financeiro do ano passado, traz informações relevantes, inclusive com relação ao valor do terreno, também da participação política, ou seja, a participação da prefeitura, que agora vai se tornar mais importante do que nunca, por um lado, né, pela aquisição do terreno, não pela aprovação, que é um outro debate, e finalmente pelo Flamengo seguindo a cartilha correta, na medida do possível, para a aquisição do terreno. A galera que está chegando agora, por favor, não se esqueça, é muito importante para o canal que você deixe seu like, que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. A sua inscrição é fundamental para o desenvolvimento e crescimento deste canal. Nosso objetivo é fazer com que esse canal se torne cada vez mais profissional. Portanto, a sua ajuda é fundamental. Agora, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente está nesse objetivo de chegarmos a 60 mil inscritos até o final do mês. Eu estou confiante que a gente vai atingir. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. O que é para comemorar nessa reunião refere-se à manifestação da Caixa Econômica Federal, que nós apuramos, de um otimismo maior com relação ao fechamento do negócio. O negócio não está fechado, há ainda uma diferença entre os valores que a Caixa tem como objetivo receber e os valores que o Flamengo deseja pagar. Assim, uma discrepância, e há uma informação positiva por conta da Caixa Econômica Federal sobre a questão do terreno, que a gente vai comentar com calma, e há também uma questão negativa que se refere ao fundo. O Fundo de Investimento Imobiliário teve uma redução gigantesca na pressão que ele tinha para vender o terreno. Isso não é uma coisa positiva. Mas a gente vai explicar que, sabendo conduzir bem o negócio, isso pode se tornar algo positivo no processo de negociação. O que acontece? Vamos dividir para vocês aqui, mostrar para vocês um documento, parte desse documento, desse relatório anual que o fundo precisa emitir como parte das suas obrigações junto à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Periodicamente, todo fundo de investimento público precisa fazer esses relatórios, tá? O fundo teve uma mudança importante na sua situação financeira. O fundo, que originalmente era um fundo insolvente, ou seja, que estava dando prejuízo e não conseguiria manter as suas operações, passou por uma mudança e a gente vai explicar exatamente o que aconteceu. Bom, eu vou ler parte desse documento. Esse documento é um documento público, está disponível no site dos documentos do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, está aí na internet, você acha com facilidade. O Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha declarou previamente, ao início, as etapas 6 em maio de 2016, etapa 7, etapa 8, sucessivamente até a etapa 12 em abril de 2023, estar em situação de iliquidez ao Fundo de Investimento Imobiliário da região Porto Maravilha, com a CEPAR, atual denominação da Companhia de Desenvolvimento Urbano da cidade do Rio de Janeiro, da região do Porto do Rio de Janeiro, etc. Em 9 de agosto, entretanto, foi firmado um instrumento particular de transação e outras avanças, o acordo entre o fundo e essa empresa, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região Porto do Rio de Janeiro, a CCPAR, visando a continuidade da operação urbana no Rio de Janeiro, conforme detalhado na nota 13. O que diz esse documento? Com a publicação do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, a Lei Complementar 267, em 6 de dezembro de 2023, foram ampliados os limites da área de interesse urbano, sendo instituída nova delimitação das faixas de equivalência para a utilização do potencial de construção, bem como o aumento do prazo de utilização das CEPACs até 25 de novembro de 2064. O que aconteceu? A gente já havia noticiado aqui, a prefeitura autorizou que os CEPACs, que é o potencial construtivo que está determinado, que está linkado com aquele terreno, pudesse ser usado em outras áreas, e aumentou o prazo de utilização até 25 de novembro de 2064.
Em razão da celebração desse acordo, que regulou o encerramento das obrigações do fundo de relação ao fundo de investimento imobiliário, etc., com baixa do prêmio de opção de compra, a situação de iliquidez acima descrita deixou de ser aplicável e, portanto, foi encerrada. Olhando por esse lado, sem uma análise mais criteriosa, o fundo de investimento imobiliário deixou de ter a necessidade de vender imediatamente o terreno. E isso é uma informação negativa. Isso faz com que as pessoas falem, pô, mas calma aí, então não precisa mesmo vender? Então, não. Por outro lado, há uma questão importante. O fundo de investimento, o proprietário do terreno, agora tem uma quantidade enorme de CEPACs e um período muito maior para ser comercializado. Isso faz com que o Flamengo, inclusive, tenha o potencial de transferir aquela quantidade de área disponível construída lá na Gávea, que vai ser autorizada pelo prefeito, de colocar isso no negócio. Por quê? Porque o fundo vai ter mais 40 anos, exatamente, o fundo vai ter mais 40 anos para comercializar essas CEPACs, que no fundo é potencial construtivo. Ou seja, faz com que haja outras possibilidades do negócio. Isso traz para a mesa uma outra possibilidade de negociação. Vem cá, o fundo, você vai ficar aí, tudo bem, esse terreno tá aí, a gente quer comprar, a gente vai pagar, vamos tentar fazer um acordo, só que a gente não vai pagar com dinheiro, a gente vai pagar com potencial construtivo, você topa? E aí, galera, entra um ponto importante, que é a pressão da prefeitura nesse negócio. Como já havia sido informado e sugerido pelo querido amigo Alexandre Zácaro, que comenta isso comigo com frequência. Assim, agora sim, é importante que a prefeitura se manifeste, não com esses videozinhos, né, bobos e pueris, que o prefeito coloca ocasionalmente nas suas redes sociais. Mas um material mais sólido, mais fundamentado, mais baseado em números e fundos para a construção, e num projeto mais concreto de desenvolvimento da região, incluindo o potencial estádio do Flamengo. E comunicando à Caixa que porque o que aconteceu? O fundo se tornou viável porque a prefeitura cedeu a questão dos CEPACs, fez os CEPACs se tornarem mais viáveis. Então, a prefeitura fez um movimento que ajudou o fundo de investimento imobiliário. Tirou ele da iliquidez, ou seja, inviabilidade, e fez com que o negócio se tornasse viável de novo. Simples assim. Isso, num primeiro momento, pode ter sido um dificultador, pode ser entendido como dificultador, porque tira a pressão, mas, por outro lado, coloca o fundo numa operação muito mais longa. O fundo vai continuar operando. E operando com uma grande quantidade de CEPACs. Então, faz sentido entrar nessa negociação. A prefeitura agora, a viabilidade do fundo foi dada através dessa negociação com a prefeitura, expandindo o período de validade das CEPACs e autorizando as CEPACs a serem utilizadas numa outra região. Uma outra questão, essa informação que eu vou trazer é pública, né? É absolutamente pública, refere-se ao valor contabilizado do terreno, como está na tela. Denominação, gasômetro, endereço, estágio atual, custo de compra, custo de aquisição, foi comprado por 176 milhões de reais. Está aqui como foi avaliado em 2021. E aqui é o seguinte, continuando, olha como é o valor do terreno agora. Em 29 de março de 2022, foi iniciado o processo de desapropriação ajuizado pelo município do Rio de Janeiro em face do fundo, tendo por objetivo 26 mil metros quadrados do gasômetro. O período avaliou a área em 40 milhões, sendo tal o montante depositado em juízo pelo município do Rio de Janeiro. O fundo ajuizou a ação para revisão indenizatória, uma vez que tal operação resultou em uma perda no montante de 12 milhões. Ou seja, o fundo queria 52 milhões do terreno, a prefeitura pagou 40 milhões do terreno e essa diferença está sendo ajuizada. Para o exercício de 2023, e essa é a parte importante, o laudo de avaliação elaborado pela FIP para determinação do valor do terreno totalizou 240 milhões de reais, já excluindo a área desapropriada superior ao valor de custo do terreno, que corresponde a 176 milhões de reais. O custo da área desapropriada, 40 milhões de reais, como isso não houve alteração no valor de custo de 2023. Galera, é o seguinte, quando vocês ouvirem, e vocês vão ouvir com muita frequência daqui para frente, uma discussão a respeito do valor do terreno, quanto a Caixa quer e etc., saibam que o terreno está contabilizado, ou seja, não é que vai vender por aquilo, mas há uma sugestão de valor patrimonial para esse terreno de 240 milhões de reais. Simples assim. Nós estamos falando de uma diferença, já ouvimos falar 400 milhões, 450 milhões. A Caixa tem obrigação, é importante se dizer, a Caixa tem obrigação de tentar conseguir vender esse terreno
pelo maior valor possível. Por outro lado, o que a gente vê e analisa é que não adianta a Caixa ficar ventilando números. Com tudo isso em mente, a reunião foi positiva porque o Flamengo agora tem um outro fator importante nessa discussão e nessa negociação, tá? O que o Flamengo tem na mão é um potencial construtivo que vai tramitar pela Câmara dos Vereadores e tem que ser aprovado pela Câmara dos Vereadores para entrar em vigência, para fazer parte dessa negociação. A questão é que o que se vê hoje é claramente uma boa vontade do poder público. E aí o Flamengo, não depende mais do Flamengo, mas o trâmite desse negócio na Câmara dos Vereadores, sem dúvida, vai ser facilitada e muito pela época do ano, que é uma época pré-eleição. Esse processo pode tramitar, pode demorar anos tramitando, ou pode ser muito rápido. E aí também ajuda a participação e a pressão do prefeito, que assina o projeto de lei e que depois manda para a Câmara dos Vereadores. E ele cobra o presidente da Câmara. Fala, vem cá, já assinou? Já resolveu? Então, a notícia é boa, é muito boa, mas há perigos e há problemas.